Aí, ó. Assassin's Creed 3. Elden Ring 3. Elden Ring, mano. Elden Ring 3. Kel aqui. Só uma lembrança rápida, galera. Esse aqui é o terceiro vídeo da Sim, série. sim, e eu sim, recomendo sei. fortemente Eu que você tenha vi visto já! pelo menos o de Liurnia, porque senão você vai ficar muito perdido nesse vídeo. Então, bora lá. Não tancou Elden Ring porque é burro e não sabe jogar, mano. Caelid é uma das áreas mais chocantes de Elden Ring, e Não sabe independente por jogar onde e você daí chegar, sair, ó. os desenvolvedores tiveram cuidado para que essa imagem e experiência fique gravada na sua mente. Um local totalmente alienígena de todos os outros até agora, e com criaturas que parecem ter saído de outro jogo. Incrível. Mas Caelid nem sempre foi cheia de criaturas estranhas querendo te matar e lagos venenosos. Há dezenas ou até centenas de anos antes do conflito entre Radahn e Malenia, Quando eu vou jogar, para essa transformação, Caelid já teve um polo onde feiticeiros se encontravam. Célia, a cidade da feitiçaria, uma civilização descendente dos Nox, povo que teve a sua cidade eterna destruída por um meteoro. Aí você forçou, Barão. Aí você forçou, meu compadre. Que moleque nojento. De Nox, os feitiços noturnos, feitiços que as suas principais funções eram enganar e esconder. Feitiços que ganharam futuramente uma cadeira em Raia Lucaria. E por causa desses feitiços, muitos dos feiticeiros de Célia eram assassinos temidos nas Terras Intermédias. É a continuação, né? Leozinho, tem uma rua pra você fazer react, mas fazendo as contas, não vou ter orçamento pra isso. Só dá uma olhada. Não, aí você pode patrocinar uma hora, né, meu compadre? Não é obrigado a pagar pra eu ver todo, bota lá uma horinha, tá ligado? E é. Elden Ring ou Elden Léo? Ai, que engraçado, meu Deus do céu. Que engraçado, meu Deus. Ai, ai. Meu amigo. Médias, principalmente por seus pares. O meteoro vivo que acabou com a Cidade Eterna não foi o único a cair pelas Terras Intermédias e nem o primeiro. Diversos meteoros caíram ao longo do tempo e até a sociedade ancestral liderada por dragões que vimos no primeiro vídeo da série foi destruída por um meteoro. Esses meteoros trouxeram formas de vidas novas. Criaturas feitas de pedra, algumas bestializadas e perigosas, e outras inteligentes e capazes até mesmo de construir uma sociedade. Uma dessas vidas eram os Lord Alabaster, seres com domínio de feitiços gravitacionais e que em tempos imemoriáveis tinham um papel de liderança nessas sociedades. Alguns feiticeiros de Célia tiveram contato com um desses lords ancestrais, e uma escola de magia gravitacional foi fundada em Célia, onde seus alunos aprendiam sobre o cosmos, as estrelas e uma das forças capazes de manipulá-las, a gravidade. Para Célia, o poder de dominar os meteoros ia muito além de uma simples arma em combate. O principal objetivo dos feiticeiros era estarem preparados caso um dia um meteoro ameaçasse cair em sua cidade. O que não era uma coisa muito distante, já que Caelid era um dos locais com histórico de vários meteoros. E até uma espada, a lâmina da estrela cadente, foi forjada com pedaços desses meteoros para combater os seres que vinham do espaço. Mas o que os feiticeiros não esperavam era que a peça definitiva para acabar com o conflito viria de fora da sua cidade. Célia receberia um estudante que mudaria para sempre o destino de Caelid e até mesmo das Terras Intermédias. Um jovem de uma família real com grande influência em Liurnia, jovem tão talentoso com feitiços que ganhou a admiração do Lord Alabaster, que o fez de discípulo. Radahn rapidamente dominou os feitiços gravitacionais e sua aptidão era tão grande que o jovem conseguiu envolver todo o seu corpo em feitiço, a ponto de até mesmo mudar o seu próprio peso e o peso dos seus equipamentos. Técnica que ele usava para conseguir cavalgar Leonard. É verdade. Ei, Leonardo! Radahn então pôs em prática um plano para que a cidade nunca mais tivesse que se preocupar com meteoros. Usando todo o seu poder, Radahn conjurou um feitiço gravitacional tão poderoso que parou todas as estrelas e meteoros próximos às Terras Intermédias. Feitiço poderoso, mas que dependia do jovem feiticeiro para que continuasse ativo. E como vimos em outro vídeo, as estrelas têm influência direta em destinos. E Radahn, as parando, acabou congelando o destino das Terras Intermédias e de seus habitantes. Esse feito alçou Radahn a herói, ganhando o título de Flagelo Estelar.
Kaelid então se tornou a nova casa do herói, e um castelo ficou sob seu comando, o Castelo da Juba Vermelha, onde Radahn formou um grande exército de soldados de Juba Vermelha, cavaleiros com elmos enfeitados de cabelos vermelhos, tentando emular o semideus. Exército que seus cavaleiros de elite eram treinados em feitiços gravitacionais, guerreiros honrados e temidos em todas as terras intermédias. Com o rompimento do Anel Pristino e a Guerra dos Semideuses, Kaelid se tornou o ponto de uma das piores e mais devastadoras batalhas das Terras Intermédias. Malenia, ao marchar com seus cavaleiros em território protegido por Radahn, entra em conflito com o semideus. O poder de Radahn era tão grande que Malenia teve que usar da sua arma secreta, a sua própria doença que a corroía de dentro para fora. Malenia então remove de seu corpo uma agulha dourada feita por seu irmão Miquella, para proteger da podridão escarlate, e desabrocha em uma Lotus. Então estão compartilhando seringas. Que infecta Radahn e todo o campo de batalha com podridão. Movimento que deixou Malenia inconsciente e Radahn fraco o suficiente para que Finlay, um cavaleiro leal a Malenia, conseguisse atirar do campo de batalha e a levar inconsciente até a árvore sacra. O motivo do conflito entre Radahn e Malenia não é um ponto fechado na comunidade. Existem teorias que Malenia batalhou com Radahn simplesmente por querer se provar a semideusa mais poderosa ou querendo pegar a runa dele, e essas teorias implicam que o sequestro de Miquella foi após a batalha de Malenia com Radahn, enquanto ela estava inconsciente, e existem teorias que Malenia foi a Kaelid atrás do seu irmão Miquella, que já havia sido sequestrado, e por isso ela saiu da árvore sacra para o procurar. E acabou entrando em conflito com Radahn e ficando inconsciente. Eu particularmente gosto de acreditar que Malenia saiu em busca do seu irmão e não em busca de se provar. Ao longo da história nós vemos legal, né? Que essa semideusa venera muito Miquella, porque o Miquella foi um dos responsáveis por dar autonomia para ela e salvar a vida dela. E como vamos ver em vídeos futuros, o Miquella fez um experimento com o corpo dele. Que é mais difícil ganhar, Malenia ou Radahn? E seria muito estranho ela sair do lado do Miquella pra ir se provar pro Radahn. Mas também seria muito estranho falar que o Mohg conseguiu sequestrar o Miquella com a Malenia lá de boa. Mas é como eu digo em todo vídeo, tem muito ponto aberto pra interpretação, e tirando alguns fatos pontuais na história do jogo, a maioria das coisas estão abertas para debate, e você pode debater à vontade, acreditando no que você quiser. A intenção da história do jogo é essa. Mas voltando agora pra batalha. A batalha entre Radahn e Malenia foi um massacre e tiveram poucos sobreviventes. Mas o pior ainda que estava por vir. A podridão escarlate liberada no campo de batalha começou não só a se espalhar pelo corpo de Radahn, tirando dele a força, seu intelecto e o transformando em uma besta que não sabia mais diferenciar inimigo de amigo. A podridão se espalhou por toda a Kaelid, destruindo, transformando tudo e todos em novas formas de vida. Algumas inteligentes e perigosas, outras só perigosas. Que coisa feia! Ah, né? Farou ele mesmo, né? A infecção parecia imparável e não poupava nem as criaturas mais temidas das Terras Intermédias. E foi nesse ponto que Jarren, um cavaleiro nômade, antigo hóspede da família real cariana, amigo de Radahn, assume o comando do Castelo da Juba Vermelha. E lá reúne forças para tentar conter o avanço da podridão escarlate nas Terras Intermédias. E a solução que eles encontraram foi fogo. As tropas de Kaelid começaram a queimar tudo e todos ao menor sinal de infecção. Muralhas encantadas com chamas foram postas por toda a Kaelid como forma de contenção para a podridão. E com o passar dos anos, a luta contra a podridão se provou mais longa que o esperado, e um mero retardo do que parece ser inevitável. Radahn se perdeu totalmente batalhando contra a infecção em seu corpo e não se lembra de mais nada, apenas vaga por Kaelid como uma besta, o que fez Jarren ter um plano. Jarren sabia que o semideus era um grande admirador de Godfrey, o primeiro Lorde Pristino, e um dos costumes do antigo Lorde está espalhado por todas as Terras Intermédias. As arenas de combate, onde guerreiros se enfrentavam e enfrentavam bestas para o entretenimento do Godfrey e da população. Jarren, então, para honrar sua amizade com Radahn, criou um festival onde aventureiros eram convidados para juntos tentar pôr um fim no semideus, dando uma morte digna de um guerreiro.
E nós temos que participar desse grande evento a pedido da Rennie, irmã mais nova de Radahn, que teve o seu destino congelado pelo feitiço gravitacional do seu irmão. E bom, podemos chegar em Caelid por 3 locais. O tradicional, que é à direita de Lingrave, que passamos por esse monumento, criado em homenagem ao último local que Godfrey e o seu exército passou antes de perder a graça de Marika. Vindo por aqui, já nos deparamos com 2 cachorros. Um magrelo igual a gente sempre vê, e já outro infectado com manchas vermelhas. Faltando carne nele. Só que também tá infectado, né? Avermelhado, e tem uma muralha de chamas nos impedindo de ver o que tem além do morro. Esse design é feito de propósito, para que assim que pularmos a muralha, nós somos surpreendidos por essa visão de destruição e decadência. Porra de bicho é aquele? Faz essa técnica em diversos locais das Terras Intermédias, e é uma forma genial de deixar momentos assim marcados para sempre no nosso cérebro. Ao lado esquerdo, antes da muralha, nós temos uma pequena térvore. Como vimos anteriormente, com o rompimento do Anel Pristino, a térvore espalhou sementes por todas as terras intermédias. E algumas delas têm esses seres em formato de raízes que são fruto da corrupção da térvore. Nós até lutamos contra um no castelo do Godric no primeiro vídeo. Mas na sua grande maioria nós vamos encontrar esses guardiões aqui, com lanças e uma espécie de raiz saindo das suas costas. Esses caras são pessoas que fizeram um pacto com a térvore ao morrer. Em troca de uma vida eterna, eles se tornaram guardiões, seres que vivem apenas para proteger a sua térvore de invasores. E nós podemos ver nesses jarros enormes vazios ao redor da térvore um dos requisitos para esse pacto. Em nossa jornada, eu ainda não falei sobre os jarros falantes como o Alexander, um NPC que nós encontramos em vários lugares durante a nossa jornada e que pode nos ajudar na luta contra o Radahn. Alexander foi criado para ter dentro do seu corpo restos de grandes guerreiros. Ou seja, esse costume já foi uma das formas funerárias nas Terras Intermédias. Caralho! Uma forma de honrar os mortos, os grandes guerreiros. Joga eles tudo dentro de um vaso. Encontramos esses mesmos jarros perto dos locais da térvore, implicando que esses guerreiros que resolveram fazer um pacto com a térvore para protegê-la tinham seus corpos trazidos em jarros como parte do ritual e eram absorvidos. Porque os corpos eram enterrados perto da árvore, né? E os guerreiros eram postos nos vasos perto da árvore, porque estar dentro do vaso é uma honraria. Foda. Pelas árvores. Ou uma versão mais sinistra disso, o corpo era trazido para servir de adubo para a árvore, que ela é tão gigante, então ela precisa de muito adubo, e alguns deles acabavam presos em pactos de servidão eterna para a térvore. Só que aqui em Caelid, esses seres e essa térvore menor estão contaminados pela podridão escarlate, e o avatar, que os seus principais golpes são utilizando de feitiços áureos, começa a ter golpes que espalham podridão na arena. Uma dica que até os seres considerados sagrados e muito próximos da Ordem Áurea e da Vontade Maior podem ser corrompidos pela podridão escarlate. Outro local que podemos chegar em Caelid é através de um baú armadilha encontrado ao centro do lago de Lingrave. Esses são baús espalhados pelo jogo que te levam em locais pré-determinados. E bom, esse aqui é comum de se encontrar bem nos levels baixos e já cair de cara com essa caverna aqui. De frente nós temos um baú com itens consumíveis estranhos feitos com pedaços de meteoros caídos nas terras intermédias, que você provavelmente nunca usou e nem vai usar durante seu gameplay de Elden Ring, mas que elas nos revelam em suas descrições que existiu e existe um culto de pessoas conhecidas como invocadores de estrelas. Pessoas que estudam os meteoros que caíram e aprenderam a utilizar do seu poder e tentam fazer rituais para que novos meteoros caiam nas terras intermédias. Eu achei muito foda. Eu falei no outro vídeo, né? Falar nesse novo. Essa parada das pedras. Eu não entendia porque o nome do mago era não era astronauta não, mano. Como era o nome lá? Estudar as estrelas. Astrológico. Que sim, mano. Astrofísico. Astronomia. Astronômico. Astrólogo. O cara astrólogo. Aí é porque ele estudava as pedrinhas lá, as pedrinhas mágicas e as pedrinhas mágicas jogava mais. Muito foda. Essa lore é foda. Essa lore até então é a minha favorita do jogo aqui. Inclusive podemos encontrar várias pessoas desses cultos fazendo T-pose na nossa jornada. Nessa própria caverna, o chefe dela é uma besta que caiu de um meteoro. E que, meu Deus, esse chefe não foi feito pra lutar nesse lugar tão pequeno. Que inferno.
Mas de polêmica, essa caverna não tem só essa besta. Tem essas coisas aqui que tem mais braços do que deveriam ter. E que eu gosto de chamar de Camarão Man. E bom, pra falarmos dos Camarão Mans, nós precisamos sair da caverna e ir de encontro onde a grande batalha de Radahn e Malenia aconteceu. E sim, essa área, assim como a outra de Kaelid, foi feita pra nos chocar a primeira vez que nós nos deparamos com ela. Eu até acho essa entrada aqui muito mais dramática e traumatizante. Principalmente porque a maioria dos jogadores que entrarem por aqui vão estar level muito baixo e vão tomar uma surra dentro da caverna. E quando sair da caverna, nós já damos de cara com o pântano de Aeon. Ah, esse bicho você que tem porra é certeza que aquele baú te levou pra outro planeta. No centro de Kaelid é onde Malenia desabrochou sua flor de lótus. E a sensação inicial desse lugar que é indescritível. Corações gigantes bombeando podridão escarlate no ar, um lago de podridão escarlate no centro, vários brotos vermelhos com raízes retorcidas. A flor de lótus de Malenia parece ter criado novos tipos de vida, até de outro planeta pelo jeito. No lago ainda encontramos vestígios da grande batalha, com armas dos exércitos e até mesmo cavaleiros que serviram Malenia se levantando do pântano pra nos atacar, achando que ainda estão vivenciando a grande batalha. Quero ver a flor, mas também a flor dela desabrochou, meu pai. Atrás. O curioso desses cavaleiros é que existem... Eu tô muito perto da câmera. Tem dois tipos, um com foice e uma rapier, que são os comandantes das tropas, treinados em feitiços fundamentalistas criados por falar a verdade, o monitor tá muito perto dele. E os com lança, escudo e uma rapier, que são os soldados comuns. Todas as tropas dos irmãos apresentam ataques de podridão escarlate e ataques com feitiços áureos fundamentalistas. Um mix interessante de design mostrando como os gêmeos são inseparáveis. E um complementa o outro, até mesmo em suas tropas. E o mais interessante dos Cavaleiros de Malenia é que todos eles possuem uma armadura totalmente fechada. Mas não é fechada para eles não se infectarem. Todo cavaleiro que se alistou para o exército de Malenia tinha certeza que seria infectado. Essa armadura foi feita para caso ele seja infectado, essa infecção não saia e se espalhe pelo mundo. Então, ser um cavaleiro de Malenia... Mas se eles forem infectados, já era, já, né? Que você vai ser infectado e a sua vida tem uma validade. Tá, porra. Eita, porra. Essa cadeira já tá se quebrando todinha, é nova. E claro, se você passeou pelo centro de Kaelid, provavelmente você já teve essa experiência aqui. Ser desmontado no meio do veneno e ter que lutar com vários inimigos enquanto essa querida... Tá, porra! E não para não, te maceta. Tá, ai que delícia. Essa é Millicent, uma NPC muito importante com uma quest relativamente grande isso, que bota, percorre o jogo inteiro. É isso. Esse vídeo já tem muito conteúdo só pra Kaelid, e a história de Millicent vai precisar de múltiplas áreas exploradas para entendermos a sua história. Então, como um resumo teaser de vídeos futuros, Millicent é uma das 5 filhas de Malenia que tá sofrendo com a podridão escarlate. Elas foram encontradas no pântano de Aeonia por Gore, depois de desabrochar da Lotus Escarlate. Gore é esse homem misterioso que fica em uma cabana solitária em Kaelid, que cuidou dessas filhas como pai. As outras irmãs de Millicent saíram para a árvore sacra de Miquella, mas Millicent ficou para trás. E esse ataque dela a nós é apenas porque ela está ficando louca pela infecção, assim como Radahn ficou louco. A podridão não só destrói o corpo, ela também te manipula. Por isso que Miquella fez uma agulha de ouro para Malenia. E ela conseguiu voltar a lutar normalmente e ter vontade própria. E como nós já falamos de Millicent e Gore, vamos finalmente tocar nos Camarão Man. Ao longo das quests que fazemos para Gore, ele nos revela que a Lotus de Malenia não trouxe apenas destruição a Kaelid. Ela trouxe novas formas de vida, que as filhas da Malenia nasceram de brotos criados pela podridão, e que os homens camarão, que no jogo são chamados de pestes, também são filhos da Malenia, ou como eles a chamam, a deusa da podridão. E esses seres se consideram esquecidos pela deusa, já que, após o desabrochar da Lotus, ela foi levada embora de Kaelid e eles ficaram lá. Tanto que nós vemos muitos desses seres rezando em lugares religiosos para eles. Eles estão rezando para Malenia. E um segredo que contribui bastante para entendermos sobre esses seres é matar Gore uma vez. Quando matamos ele, descobrimos que ele é um camarão meio disfarçado. Porra de arma, eles são seres inteligentes e com capacidade de se comunicar. Tem mas poder de se transformar. Quando nós voltamos depois de matar ele nos pede para fingir que nada aconteceu e nos vende feitiços novos. Ao lado da cabana de Gore, nós vamos encontrar Célia. Ou melhor, o que sobrou de Célia.
Célia agora é só um amontoado de casas quebradas e podres. E as únicas pessoas que tem lá são os fantasmas dos seus antigos habitantes. Uma coisa curiosa é que Gory vem de feitiços noturnos, que são as especialidades dos feiticeiros que viviam em Célia. E nós sabemos que ele é um camarão-man, e que os camarão-man foram criados após a Lotus da Malenia, que foi praticamente ao lado de Célia. Então acho bem plausível dizer que os homens camarão são pessoas atingidas pela podridão escarlate que tiveram seu corpo transformado nesses seres. O que seria o motivo de Gory ter uma forma humana e poder fazer feitiços noturnos. Só que se nós analisarmos a conversa com Gory, nós começamos a perceber que talvez ele é muito mais do que um ser humano ou do que um camarão-man. Quando nós matamos ele pela primeira vez, ele fala que ele tem inúmeras pestes para escolher o corpo e voltar, e que nós vamos o ver novamente. Sinceramente, o Gory é um mistério. Ele dá a entender que ele é uma entidade superior, como se fosse um deus, alguma coisa. Mas ele é só um camarão. Das terras intermédias. Ele deve ser mas tipo também um pode ser uma profeta. teoria que os camarão-man tenham uma única consciência, eles sejam um único ser, todos sejam um Gory. Realmente é um mistério e não tem muita informação sobre o Gory. É só teorizar além das que mesmo. ele nos conta. Não tem pra onde correr, não. Além dos fantasmas dos Se ele antigos fazer uma suruba habitantes, com ele Célia mesmo, guarda evidências de sua conexão com o será que povo ele vai de gostar ou Nox. vai achar ruim? Quando fazemos o puzzle de acender 3 tochas na cidade, nós temos acesso a essa área Nossa, que com os puzzle. guerreiros Nox Que e puzzle estruturas foda. da antiga civilização. E eles estão guardando um item muito pô, especial, só no o chicote. cajado de Lusat, um dos antigos fundadores da Academia de Raia Lucaria, que foi expulso por praticar feitiços que utilizavam do poder da fonte primitiva. No futuro da nossa jornada, nós vamos explorar NPCs que têm quests relacionadas com Lusat e Azul. Porque é o os jogo, dois esse jogo fundadores que da só é academia. desgraça, Mas viu, pro foco bicho? do vídeo não se perder muito, nós vamos ficar só com essas pistas de que Lusat tá por perto de Célia. Toda gameplay No tá começo do vídeo eu prometi uma 3 classe formas de entrar em diferente. Caelid e deixei essa por último porque é a que tem mais história e que depende de outras áreas. A terceira forma de entrar em Caelid é nesse pequeno portal escondido em Lingrave, atrás da terceira igreja de Marika. Você pode ter achado ele por coincidência, igual eu na minha primeira gameplay, ou você pode ter iniciado a quest do Dee. Dee é um cavaleiro que nós encontramos em Lingrave. E ele nos diz que a vila nas redondezas está cheia dos que vivem em morte e que tem um barqueiro lá e é um ambiente perigoso. Se formos até a vila, nós vamos encontrar esse barqueiro invocando mais mortos-vivos. Bom, não existe uma explicação no jogo pra esse inimigo, dá pra matar só ele, sabemos dá. que ele sempre possui uma raiz da morte. Raiz da morte, que é um pedaço de Gollum. Ele quer ir embora. Uma forma mais concentrada das raízes que encontramos Morreu? no castelo Eita de porra! Gothic. Pelo Ele design larga o do barco na inimigo, cabeça pelas do suas caba. habilidades de invocar mais mortos-vivos, ele nos faz lembrar Tá, o Caronte, um barqueiro da mitologia grega que carrega a alma dos Não, eu achei, recém-mortos para eu o achava. mundo dos mortos. Quando ela apareceu, eu já Também foi achava que era utilizado dele por mesmo. heróis para voltarem do mundo dos mortos para os Morreu. vivos. Então claramente houve uma inspiração aí. Esse inimigo é um Caronte Ele não morre, não? de papel invertido. Ele não morre, tá não. trazendo os mortos pro Bateu mundo no dos bicho que só a Depois porra. de derrotá-lo, nós vamos pegar uma raiz da morte e o Dee vai nos contar que ele é um fundamentalista. E os fundamentalistas odeiam os que vivem em morte, porque eles são abominações que vivem fora das leis da Ordem Áurea, já que viver em morte é algo proibido. Dee vai nos contar também que ele está ajudando um monge a recolher essas raízes da morte e que isso iria resolver o problema dos mortos-vivos. E é ele que nos aponta esse portal escondido atrás da igreja de Marika. E meu Deus, que lugar bizarro é esse que a gente veio parar? Um templo cheio de corpo dos homens bestas fossilizados, com uma figura suspeita no final do corredor e outra ainda mais suspeita atrás. Que claro, é um jogo Souls, então você tem a obrigação de fazer isso aqui. Vou derrubar ele, né? Morrer. Tá, mas quem é essa figura no final do tempo? Esse é Gurranq, um monge descendente da civilização O nome do meu filho vai anciã ser de homens Gohan. bestas. E é ele que Dee está ajudando a coletar as raízes da morte. Ele nos dá um olho capaz de sentir a presença delas quando estivermos perto de uma. O curioso desse personagem é que ele come as raízes da morte e durante todos os diálogos demonstra estar sentindo muita dor e uma fome insaciável por raízes. Como a runa da morte está se manifestando e espalhando sua influência no mundo através dessas raízes, o plano de Gurranq é consumir todas e assim livrar o mundo novamente da runa da morte. E fazer tudo voltar assim como era, antes da Noite das Facas Negras.
Essa quest é bem grandinha e nós temos que procurar pelas terras intermédias inteiras as 9 raízes. E como recompensa vamos ganhando feitiços, encantamentos e armas. De uma Eita! época muito anterior à própria Terravery. Ué, A maioria desses tem a encantamentos classe e lutador no feitiços jogo? tem efeitos de pedra. Inclusive um dos primeiros feitiços que ele te dá é Ah, a não, funda é um de pedra. feitiço. Feitiço que em sua descrição tá escrito: é dito que no tempo anterior à Terravery, pedras foram as primeiras armas das bestas, que ganharam inteligência. Então essa figura, essa arquitetura, nos Faz dá uma sentido. dica que essa estrutura aqui é muito antiga. É da época dos dragões ancestrais. Todos os itens que Gurranq nos dá durante a quest Na DLC contam adicionada à pouco classe de da história porradaria. da época que os homens bestas DLC? e os dragões dominavam as Mas é terras pra jogar intermédias. normal, dá? Mas um item especial chama bastante atenção, Ô, Dark, que é Dark, o ou precisa- martelo grande da É, garra deve- de leão. Meu personagem no Dizem que as Bloodborne é um unhas nobre. pretas saindo do pelo dourado representam Serrosh, o Lorde das Feras que se tornou regente do rei Godfrey. Foda. Ou seja, essa sociedade antiga tem uma conexão com a Ordem Áurea. Tem uma conexão não necessariamente com a Ordem Áurea, mas talvez com a vontade maior. Ou pelo menos teve uma conexão. E pelo que lemos nesse item, Serrosh foi como se fosse um rei, um lorde nessa época. E para os mais atentos, dá até para perceber que isso que estamos dentro é apenas a pontinha do iceberg dessa estrutura. A mareia. Porque se formos pela lateral dessa montanha, conseguimos ir descendo pelo lado de fora. E a nossa recompensa por esse parkour todo E a morte. é a Sequidia, uma faca que potencializa os encantamentos bestiais. O nome do alienígena Mas o do mais importante Invencível. pra gente aqui é a história que ela nos conta. O A Isequids. Sequidia era dada para os clérigos de rank alto em Farum Azula. Farum Azula é um dos lugares que sobraram dessa civilização antiga, mas que só vamos explorar bem na frente da nossa jornada. A faca nos diz que esse design, essa mãozinha com 5 dedos na lâmina, é uma celebração, um símbolo de inteligência que uma vez foi dada aos homens bestas. Parece uma pedra Em vídeos anteriores nós valiosa. falamos mais sobre os dragões ancestrais de pedra e de como eles simbolizam a idade da pedra nas terras intermédias. Agora nós estamos É tipo aqui um punhal, explorando então. ruínas dessa Uma espada civilização, aprendendo encantamentos de pedra com um dos descendentes desse povo e achando um artefato religioso importante para eles que simboliza quando esses homens bestas ganharam inteligência. Foco na palavra ganharam. Foi algo dado a eles por alguém ou por alguma coisa, alguma entidade. Isso explicaria a religiosidade dessa sociedade ancestral. Eu deixei essa última entrada de Caelid pro final porque ela é a entrada mais densa em história de todas. E pro vídeo não perder o foco, eu não vou conseguir responder nesse vídeo todas as perguntas que fizemos sobre Farum Azula e a civilização Por que tava ancestral. pulando sem a montaria? Elas Você é com muito melhor pular certeza sem montaria. voltarão no futuro da nossa jornada e serão respondidas. Eu só incluí essa parte aqui no vídeo para tentar mostrar como Elden Ring monta sua história. Com várias pistas espalhadas por uma região e uma vai complementando a outra, como um quebra-cabeça. Pistas que muitas Daí não. vezes a gente deixa passar sem nem perceber que até os itens que um NPC te dá, ou um item que você acha em uma ruína aleatória, tá ali pra te mostrar uma história de algo que aconteceu há tanto tempo que a maioria das pessoas que vivenciaram nem estão ali mais pra te contar como foi que aconteceu em detalhes. E você tem que completar as lacunas. Bom, e já que nós falamos da quest do Gurranq, depois que você dá a 4ª raiz pra ele, ele fica agressivo. Você tem que bater Oxi. nele até ele ficar calmo novamente. E, Olha, usando a spoilers, magia que a gente você dá joga, todas né? as raízes pra ele, não vai mudar a situação dos que vivem morte nas terras intermédias. E o próprio Gurranq aprende isso. Ele fala que consumiu todas e mesmo assim ele não tá saciado. Ele não Ixi. tá nem pouco perto de estar saciado. E ele pergunta pra Marika se isso é o que é pecar. Se as coisas nunca mais serão as mesmas novamente. E aí ele nos agradece pelo trabalho, que realmente foi um trabalho absurdo, e vai embora Não, pra outro local. eu nem que nós joguei vamos na Elden Ring, encontrar não. com ele futuramente. E se a gente tiver feito essa quest, ele vai lembrar da gente. Desapareceu. Antes da gente ir Tem pro que jogar, Festival né? Radan, que é o nosso Ah, principal objetivo aqui em Caelid, jogar eu vou. queria só mostrar mais 2 coisas interessantes que encontramos em Caelid. Uma é as pistas deixadas aqui nessas ruínas, que já dá a ideia de quem seja Gurranq. Todos os inimigos nas boy. redondezas conseguem extrair o Acho poder que é da a- runa da morte. É a
morte e usá-lo contra nós. É esse efeito vermelho que drena a nossa vida. Por mais misterioso que Gurranq seja, os seus seguidores utilizando os poderes da Runa da Morte e a sua fome insaciável por fragmentos dela já nos dá Coisa pistas mais que besta que eu talvez já esse vi, homem viu, besta bicho? seja uma figura É a lendária coisa mais égua que eu já vi importante para sair, Terras velho, na Intermédias, moral. e que seus segredos irão voltar mais pra frente em nossa jornada. Outro ponto interessante que eu gostaria de tocar são as igrejas de dragão. No jogo inteiro só existem 2 igrejas dedicadas à arte de comer corações de dragões. Uma aqui em Caelid e uma em Limgrave. Se observarmos a arquitetura da igreja, ela por si só não tem nada demais, é apenas uma estrutura comum, assim como quase todas as igrejas que vemos espalhadas pelo jogo. O diferencial delas é também o motivo do qual elas só existem em Caelid e Limgrave. Se observarmos bem, as 2 igrejas têm ruínas de civilizações ancestrais de dragões. Claro, além do corpo de um dragão ancestral morto no meio da igreja. Esse posicionamento de estruturas, que é claramente intencional da From Software, tenta nos passar algo. Como já vimos anteriormente, a civilização dos dragões ancestrais era próxima às estrelas. Basicamente, ela era parcialmente ou completamente voadora. Era uma plataforma flutuante. E com a queda dessa civilização, podemos ver pedaços dessas estruturas espalhados por quase todas as terras Até o começo do intermédias. jogo, né? Mas os locais com mais concentração é Caelid e Limgrave. E por pura coincidência ou probabilidade, o corpo de um desses dragões parece ter caído em uma igreja junto com as ruínas dessa civilização antiga. E o simples fato de um ser tão poderoso cair em uma igreja pode ter sido considerado um sinal divino. Quem achou esse primeiro corpo em cima dessa igreja criou um culto. Um culto de guerreiros que se alimentavam de dragões. O povo é muito fanático. Um culto que já nasceu O sendo povo é muito fanático, não pode ver repugnante, nada. mas que Um dragão caiu em cima da igreja? Não, com certeza isso aqui é algo divino. perdura até os dias atuais. E nós podemos caçar dragões, pegar Precisamos seus criar uma nova corações e religião. nos alimentar deles nessas igrejas, ganhando seus porra! poderes e também suas maldições. Existem histórias que guerreiros que consumiram muitos corações de dragões acabaram perdendo sua humanidade e se tornando esses seres Só se for estranhos e grotescos. Só se Dragões for mesmo, viu? imperfeitos que não conseguem nem voar com suas pequenas asas e foram condenados a se arrastar por toda a eternidade. E conforme vamos consumindo mais corações, nós conseguimos ver no olho do personagem que ele vai trocando, vai ficando um olho de dragão. Inclusive, um dos chefes de uma caverna opcional aqui em Caelid é um desses dragões. E ele dropa o Véu da Lua, uma katana forjada em rocha pedrilhante, uma obra-prima de um ferreiro de cedro. É legal. E se você estiver tendo dificuldade no jogo, só pega essa espada e usa a habilidade dela que você mata praticamente qualquer boss. Mas nós não viemos em Caelid pra isso. Nós Você queria viemos em mostrar? Caelid pra encontrar Radan. Você E pra queria isso mostrar? precisamos ir pro Castelo Juba Vermelha. Só que tem uma pegadinha. O Castelo Juba Vermelha tem 2 fases. A primeira e mais comum, que é quando não tá rolando o festival e o castelo tá no modo defesa, cheio de guardas querendo te matar, Isso é e leão. com áreas abertas com itens Leão do importantes, cabelo como grande a da lâmina de peste. amolar que deixa você Mó cabelão por dano de bonito, fogo parece em pegar armas a juba comuns. dele e Além disso, o castelo tem uma fizeram boss um fight penteado. dupla, onde encontramos um mal concebido chefe e um cavaleiro Crisol. Godfrey tinha 16 cavaleiros Crisol sobre o seu comando. E depois do exílio do Lorde, podemos ver que cada um resolveu seguir o seu próprio Eita destino. coisa E por feia. isso podemos encontrar cavaleiros em locais tão distintos, servindo lordes diferentes. A recompensa por essa luta é uma arma lendária. Essa espada foi feita das ruínas da civilização ancestral dos dragões. Cadê E o nela HP nós do descobrimos que a bicho, boy? Não civilização aparece, não. colapsou por causa de um grande meteoro que caiu nas Terras Intermédias. E que essa espada foi feita com as ruínas que ainda continham vestígios do poder desse meteoro, um poder gravitacional. De novo, a From Software colocando uma peça-chave para entender uma história muito anterior à própria Tervory em descrição de item que é recompensa de luta opcional. Para quem gosta de procurar histórias e fazer quebra-cabeça, Acho que é desativou uma o HUD. recompensa incrível. Mas se não Ah! for o seu caso, Não, não é se zoom não, tiver eu já prestei 50 atenção. de força para usar essa belezinha aqui, eu concordo que a maioria das recompensas de Elden Ring são um pouquinho desanimadoras, porque a maioria não vai ser adequada pro status do seu personagem e você só vai ter isso na sua bag para sempre. Tá, mas nós precisamos do festival. Ah, é legal ter pra encontrar 50 de Radan. força. E como Ele que isso tem acontece? 2 Bem, armas pro nesse jogo? Castelo entrar no 2 modo armas festival, pesadas, dá nós pra jogar precisamos com ter isso? conversado com Rennie e ela ter nos pedido pra ir até Radan, ou já temos chegado em Long Altos Blades, Platô. Aí Big o castelo Blades, vai estar com tem? esse portal aqui, que já vai direto pro evento que está sendo conduzido por Jarren. E aqui na É com sala 50 de força espera já também? encontramos com vários guerreiros que estão preparados para o festival e com Blight, que também foi enviado por Rennie para nos ajudar. Para começar é só conversar com Jarren, que já quer nos situar primeiro antes de começar o grande evento. Before we begin,
Allow me to paint you the full picture. Ponto. Pescoço grande da porra. Obrigado, ouro. Não tem requisito, é só botar. Is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long O cara gone. não tem dó do cavalo dele não, né? Now he gathers the corpses of former friends and foes alike. Semana que vem eu vou ver. Like a dog. Howling at the sky. Depois de sermos situados, é só descer pra praia. E se você fez essa luta aqui no mês do lançamento de Elden Ring, parabéns. Você entendeu porque Apoie- que o Radan apoie é Kiki. considerado o semideus mais poderoso das terras intermédias. Tá, porra. Essa luta foi tão Cara, lá na polêmica, casa do caralho. principalmente pelo público novo que caiu de paraquedas num Tá, Souls-like da From porra. Software, que a From Software resolveu nerfar o Radan, Me- diminuindo bastante o dano e a vida dele. Me- E sinceramente tem muito tempo que eu não jogo Na com o moral? Radan do primeiro patch, então eu não sei dizer se eu acho que o nerf foi justo ou não foi justo. Mas ele Ó, aconteceu ó, e é ó, isso que aí. foda, Nesse que combate foda. dá pra gente invocar todos os guerreiros que vieram pro festival. É só sair procurando os sinais deles aí na praia. Legal pra Uma caralho. cortesia da From pra deixar a luta mais fácil, mas também uma Muito forma foda, de nos muito foda. passar a visão predominante da época. Da guerra, encarar né? o Radan já é uma loucura. Agora, encarar o Radan sozinho, você tem que ser muito louco. Se analisarmos Radan, podemos ver que ele tá em uma luta constante contra a podridão escarlate, que já modificou completamente sua aparência e corroeu seus pés. por causa Quem de manda três, nessa né? luta é o É, cavalo desnutrido É, Leonard, sim. que só consegue Não é só tu carregar dou nota semideus por causa do seu R$47 feitiço não, né? gravitacional, que o faz ser muito mais leve do que deveria. Feitiço que Radan usa em suas flechas, em suas espadas e... Ah, aqui na meta aqui? Nisso daqui Nem. que tá na lista de Tem momentos. nada a ver uma coisa Puta com a que outra. pariu, que foda. Tô muito feliz porque eu morri pra isso. Esse golpe que o Radan vai pro espaço e cai como um meteoro, existem boatos que essa segunda Não, mas fase já da foi luta era pra patrocinado, ser Barão. um outro Só tá lá chefe, guardado. uma dessas criaturas Só que tá vieram de pras saldo, terras não tá sendo intermédias e que patrocinado Radan agora. tava segurando com seus feitiços. Só que por algum motivo essa ideia foi descartada ou porra. simplesmente não tiveram tempo pra realizar. Isso é uma coisa muito comum com jogos grandes assim. Nessa segunda fase, Radan fica ainda mais agressivo e com mais poderes gravitacionais. Na teoria tá sendo Radan não, filho. sempre Já foi foi, uma ó. figura que se inspirava em Godfrey e até fazia cosplay de Desde Lord lá, Christian. boy, não foi Mas a sua contabilizado não admiração os não doletos de limitou manhã. simplesmente a tentar ser uma cópia estética de Godfrey, igual o Godric. Radan procurou fazer feitos igualmente grandes, inspirar e proteger pessoas próximas a ele, a ponto de até se tornar um herói lendário nas Terras Intermédias e conseguir congelar o destino de tudo e todos com seus feitiços. Tá bem foda. Congelar até mesmo o avanço da podridão escarlate que o consumia. Atitudes que a princípio pareciam heróicas, mas que ajudaram as Terras Intermédias a estagnar na condição atual. Um sofrimento prolongado, O patrocínio porque já com o ocorreu. destino Só guardou o congelado, saldo. as Terras Intermédias ficam igual Radan. Um dia já foi grande e glorioso, mas que se recusou a encarar seu destino, ficando preso bem no meio de um processo de decadência e transformação. Preso em uma forma transitória que o impede de voltar a ser um herói incrível que uma vez foi, e o impedindo de morrer e se transformar em algo novo. Uma analogia perfeita pro estado atual das Terras Intermédias. Caralho. O cara é grande demais. Matando Radan, nós finalmente liberamos as estrelas pra seguir o seu rumo e o Ah, porque ele tinha bloqueado, né? Caralho, muito foda. destino das Terras Não, Intermédias. não é. A morte de Radan liberou a rota de um grande meteoro que colide em Lingrave, abrindo uma imensa cratera para uma civilização há muito tempo esquecida. Nossa próxima jornada vai ser explorar as civilizações que vivem abaixo das Terras Intermédias. Vamos explorar uma dinastia milenar e vários povos que nos tempos atuais apenas foram esquecidos e soterrados. Cabo é foda, hein? Esse foi o terceiro vídeo da cara é série foda, sobre hein? Kaelid. Porra. Se você chegou até aqui, muito obrigado e muito obrigado aos meus apoiadores que me ajudam a viabilizar esse projeto. Até o próximo vídeo e tchau. Não esquece de deixar o like e se inscrever aí. Letícia Cozinho. Muito obrigado. Valeu.
O cara é pica, mano. O cara é pica demais. Radan é o nome dele. Oh, muito massa.